Tá começando mais um episódio do Fute Notícias. Opa! Hoje é 18 de junho de 2025 e a gente vai mergulhar nos jogos de ontem, dia 17. O foco principal, claro, é a nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Isso aí, bastante coisa pra gente comentar. Olha, teve aquele jogo do Fluminense, né? Empate sem gols com o Borussia Dortmund. Jogo interessante, mas Sim, mas esse a gente deixa pra depois, né? Pra focar nos outros jogos da Copa do Mundo de clubes de ontem. exato. Então, bora analisar o que rolou ontem. Vamos lá. Começando lá pelo grupo E. River Plate 3, Urawa Red Diamonds 1. Vitória importante do River, hein? Muito importante. E já começou com um detalhe curioso, né? O primeiro gol. Do Colídio. Facundo Colídio, cria do Boca Juniors, marcando pelo River. Irônico, no mínimo. Voltou pra Argentina e preferiu o River ao Boca em 2023. Uma história interessante. E o gol saiu de um cruzamento do Acunha, né? Jogada que começou lá atrás. Com o mais tanto Ono, esse menino de 17 anos que já tá vendido pro Real Madrid, né? Uma fortuna. Que fase. E mostra muito da ideia do Galhardo, sabe? Um ataque sem um 9 fixo de cara, o Borja ficou no banco. Mais mobilidade. Isso, muita mobilidade, os laterais apoiando muito como a Cunha ali na jogada do gol, e o Mastanto Ono com liberdade para criar, bem diferente do time japonês. O Ural apareceu mais recuado, né? Tentando se defender. Sim, uma postura bem defensiva, mas pouco efetiva, na verdade. Até o goleiro deles foi criticado em alguns lances, meio inseguro. O sistema defensivo não encaixou bem. Entendi. E aí veio o segundo gol, do Driussi. Ali foi uma falha defensiva bem clara, né? Nossa, uma falha individual gritante do zagueiro. O Roy Breton, ele tentou recuar de cabeça para o goleiro e, bom, entregou para o Driussi. Não pode errar assim nesse nível. De jeito nenhum. E o River, claro, não perdoou. Uma pena foi a lesão do Driussi na comemoração, teve que sair. Sim, e entrou o Borja, né? Mudou a característica do ataque. Mudou, entrou um centroavante mais de área, né, uma referência. E depois ainda entrou o Messa, que veio do banco e fez o terceiro gol. Mostra que as mexidas do Galhardo funcionaram. Substituições importantes, então. Bom, fica claro que o River soube aproveitar as chances e os erros do adversário. Exatamente. Eficiência e inteligência tática. Beleza. Mudando de grupo agora, vamos para o grupo F. Tivemos Ulsan 0, Mamelodi Sundowns 1. Vitória do time sul-africano. Isso. Uma melódia que o pessoal chama de The Brazilians, né? Pelo uniforme e até pelo estilo de jogo. É verdade. E que estilo é esse? Fiquei curioso. Olha, é um time que gosta muito da bola. Mas muito mesmo. No primeiro tempo, chegaram a ter, tipo, 80% de posse. 80%? Sério? Isso? É impressionante, né? Muita troca de passes curtos, jogo bem trabalhado no chão. Lembra um pouco, guardadas as proporções, o que a gente via no dinizismo. Interessante essa comparação. E o gol da vitória demorou a sair, né? Teve gol anulado antes. Teve o Reiners, que fez o gol válido, já tinha tido outros 2 anulados. Um por toque de mão, outro por impedimento. Foi uma saga. Imagina a tensão. E o gol que valeu teve assistência brasileira. Sim, do Lucas Ribeiro, um dos brasileiros lá no Mamelodi, o Arthur Salles também estava em campo por eles, e no Ulsan tinha o Eric Farias. Brasileiros dos dois lados. Legal ver essa presença. E como o Ulsan reagiu a essa posse toda do Mamelodi? O Ulsan, que é um time forte lá na Coreia, meio que aceitou jogar sem a bola no começo, tentou fechar os espaços, explorar um contra-ataque. No segundo tempo, até que equilibrou um pouco mais a partida. Mas não foi suficiente. Não, o Mamelodi conseguiu o gol e segurou a vitória. E isso depois de um atraso enorme no jogo, né? Mais de 1 hora parado por alerta de tempestade. Nossa, isso quebrou totalmente o ritmo. Vitória na raça, então. Com certeza. Mostra a força mental do time também. Bom, pra gente fechar rapidinho os destaques de ontem, 17 de junho, teve também um empate no grupo do River, o grupo E. Inter de Milão 1, Monterrey 1. Exato. E olha quem marcou pelo Monterrey. Sérgio Ramos. Ele mesmo, fazendo gol importante pelo time mexicano. Quebrou até um tabu deles contra europeus, né? Sim, um resultado significativo para o Monterrey. E como um detalhe extra-campo, o Lautaro Martinez, da Inter, reclamou bastante do gramado depois do jogo. Falou que estava muito seco. Gramado sempre um fator, né? Pode influenciar. Sempre. Então, olhando para essa rodada toda, vitória argentina capitalizando erros, vitória sul-africana na base da posse de bola, empate com um gol de um veterano famoso.
O que tudo isso significa para essa Copa do Mundo de Clubes nesse formato novo? Olha, eu acho que a grande questão que fica, sabe, é justamente essa diversidade. A gente viu estilos muito diferentes se enfrentando, times de contextos completamente distintos. Sim, ficou bem claro. Vimos a importância da tática, claro, da posse de bola em um caso, da eficiência no outro, mas também como um erro individual, a concentração pode ser decisivo. A minha dúvida é: com esse formato maior, mais jogos, mais pressão, será que a capacidade de se adaptar taticamente e a força mental vão pesar mais do que, sei lá, a tradição ou o dinheiro nas fases finais? Boa pergunta. Ou será que a gente vai continuar vendo mais surpresas, mais resultados como esses, mostrando que o futebol está cada vez mais nivelado em diferentes partes do mundo? Fica essa reflexão, né? Sobre a riqueza tática e a imprevisibilidade que esse torneio promete. Hoje a gente vai fundo na estreia do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes, aquele 0-0 com o Borussia Dortmund que, olha, deu o que falar. É verdade, um jogo sem gols, mas com muita coisa para analisar, né? Principalmente a postura do time brasileiro contra um gigante europeu. Pois é, a ideia aqui é tentar entender como o Fluminense não só segurou o favoritismo alemão, mas em vários momentos pareceu até superior. E o que isso significa, né? Vamos lá. Olha, a sensação que ficou foi um pouco dupla, sabe? De um lado, orgulho pela partida, pela coragem. Do outro, aquele gostinho meio amargo pelas chances claras que escaparam ali no final. Sim, a impressão geral foi essa mesmo, que o Fluminense jogou melhor e talvez merecesse a vitória. Exato. O time entregou aquela coragem que se esperava. Não se intimidou, foi pra cima, competiu de igual para igual. E a tática inicial, bom, começar com o Everaldo e Nonato segurando Cano e Ganso foi uma surpresa para muita gente. Foi mesmo. Mas funcionou, né? Pelo menos para igualar a intensidade ali no meio-campo. Funcionou sim. A ideia era essa, ter mais força física, mais pegada para competir com o meio-campo alemão. E deu certo. A defesa ficou bem protegida, tanto que o Fábio, nosso goleiro, só fez uma defesa difícil mesmo, lá no finalzinho. Isso diz muito, realmente. Muito. Mostra que o Fluminense conseguiu, controlar bem certas partes do jogo. E aí a gente chega no ponto que dói um pouco, né? As chances perdidas. Aquelas duas no segundo tempo. Ah, essas. A do Everaldo, principalmente. Sozinho, cara a cara com o gol. E ele preferiu o passe. Ele até explicou depois, né? Disse que achou que o zagueiro ia dar o carrinho. Pois é, ele falou isso. Achou que na ameaça do chute o zagueiro ia se jogar. Mas o zagueiro ficou em pé. Aí ele limpou e tentou ajeitar para o Canóbio. Uma decisão ali de fração de segundo. E logo depois teve a do Nonato, num rebote. E o Kubel fez um milagre. Uma defesa espetacular do goleiro do Dortmund. Então, perder esses gols frustra demais, claro. Frustra. Mas, por outro lado, a capacidade de criar essas chances, e chances tão claras contra um time como o Borussia Dortmund, isso mostra a qualidade do Fluminense, mostra que o time não foi lá só para participar. Verdade, o John Arias mesmo foi eleito melhor em campo, né? Muito por causa disso, imagino. Exatamente por isso, ele foi fundamental na criação, em furar aquela defesa alemã. E esse empate, ele ganha outra importância quando a gente olha para o contexto, para a diferença de investimento, né? É brutal. É gigantesca. Não só em relação ao Dortmund, mas a muitos clubes europeus e até mesmo a outros brasileiros que estão na competição. Então essa atuação representa muito bem o futebol sul-americano nesse cenário. Com certeza. E tem o lado financeiro que não é pequeno. Ah, nem um pouco. Esse empate rendeu 5,5 milhões para o Fluminense. Uma vitória seria o dobro. Isso sem contar a taxa de participação, né? Que já é de 85 milhões para os times brasileiros. Cada ponto lá faz muita diferença no caixa. É muito dinheiro envolvido. Bom, superado esse adversário que era teoricamente o mais forte do grupo, o que o Fluminense precisa fazer para avançar? Olha, a palavra agora é regularidade. Manter o nível. O time mostrou contra o Dortmund que tem capacidade. Agora precisa confirmar isso contra Ulsan e Mamelodi Sundowns. Manter a pegada, né? Mas teve um ponto ali no segundo tempo, depois das substituições, que o ritmo pareceu cair um pouco, não? Sim, bem observado. Esse é um ponto de atenção importante. O time perdeu um pouco do encaixe, da intensidade depois das trocas. Isso pode ser um problema nos próximos jogos. Pode. Manter o padrão tático e a intensidade com as peças que vêm do banco é crucial. Em torneios assim, curtos e desgastantes, a força do elenco faz toda a diferença.
É algo para ficar de olho. Entendi. Então, pra gente fechar, foi uma estreia de respeito, né? Muita coragem, um time bem organizado taticamente, criou chances claras, mas a bola não entrou. Exato. Fica aquela sensação de e se, né? Mas, sem dúvida, um começo promissor. Deixou uma boa impressão. E deixou uma pulga atrás da orelha também, né? Deixou. Essa atuação e talvez outras parecidas de times sul-americanos contra europeus que não são, digamos, o Real Madrid ou o Manchester City. Será que isso indica um equilíbrio maior do que a gente costuma pensar nesses novos formatos de mundial? Interessante. Talvez a distância não seja tão intransponível assim em alguns confrontos diretos, sabe? Fica aí a reflexão sobre o futuro desses encontros entre continentes. Hoje, 18 de junho de 2025, a Copa do Mundo de Clubes A pega fogo. São 4 jogos fechando a primeira rodada dos grupos G e H. Exato. É um dia bem movimentado, né? Estreias importantes, times de realidades diferentes se encontrando. Vamos direto ao ponto, então. A missão aqui é descompactar essas partidas, ver a situação dos times, o que está em jogo. Perfeito. Vamos ver como essas forças todas se medem em campo hoje. Começando às 13 horas, horário de Brasília, Manchester City e Wydad Casablanca. Bom, o City chega com uma pressão gigantesca, né? Com certeza. Uma temporada sem títulos desde 2017, isso para o City é quase impensável. E gastaram uma fortuna, 815 milhões em reforços. Scherk, Reijnders, nomes de peso. Guardiola, Haaland, Foden, todos lá. A expectativa é altíssima. Pois é. O fascinante aqui é justamente essa corda bamba. O investimento foi altíssimo não só para buscar troféus, mas para reafirmar aquela dominância depois dessa seca incomum para eles. E o Wydad? Que esperar deles? Olha, o Wydad é o maior campeão marroquino, vem com um time jovem, tem até brasileiro, o Arthur, ex-fluminense. São dominantes lá, mas aqui, claro, o teste é internacional, outro nível. Entendi. E tem arbitragem brasileira nesse jogo, né? Tem sim, Ramon Abate Abel no apito, Rafael Alves como assistente, um toque brasileiro nesse confronto. Legal. Avançando para tarde, 16 horas, talvez o prato principal. Real Madrid contra Al Hilal. Ah, esse jogo. Aqui a coisa fica realmente interessante. É o duelo dos maiores campeões de seus continentes. Real com 15 taças europeias, Al Hilal com 4 asiáticas. Impressionante. Números que falam por si só, né? Mas o tempero especial para mim é a estreia dos técnicos, nos dois times. Xabi Alonso no Real Madrid substituindo o Ancelotti e Simone Inzaghi no Al Hilal no lugar do Jorge Jesus. Que situação. É uma situação bem peculiar para um torneio desse tamanho. O Real está começando uma nova era, né? Trouxe o Alexander-Arnold, o Huijsen para a defesa. E o ataque deles? Vini Júnior, Bellingham e o Mbappé, que ainda é dúvida, parece que está com febre. Além dos desfalques por lesão, né? Carvajal, Militão. Exato, muitos desfalques importantes na defesa, principalmente. E o Mbappé seria uma ausência sentida, claro. Já o Al Hilal, mesmo sem o Neymar e o Jesus, tem um elenco, olha, recheado. Sim, eles têm nomes fortes. Mitrovic, Milinkovic-Savic, Koulibaly, Bono. E os brasileiros, né? Malcom, Renan Lodge, Marcos Leonardo, Caio César. É um time para se respeitar. Mas a pergunta que fica é, será que esse elenco todo engrena logo de cara com um técnico novo, justo contra o Real Madrid, mesmo que o Real também esteja em transição? Essa é a grande questão, né? A adaptação tem que ser muito rápida. Começar um torneio assim, com um comando novo, é um desafio tático de entrosamento enorme para os dois lados. E a pressão é grande. Muita pressão. E às 19 horas a gente tem Pachuca do México contra o RB Salzburg da Áustria. Outro confronto interessante. O Pachuca chega com moral, hein? Campeão da CONCACAF, foi vice na Intercontinental 2024. Lembra? Passou por cima do Botafogo, fez 3-0. Lembro bem. Eles têm brasileiros conhecidos John Kennedy, o zagueiro Eduardo Bauerman. Além do Idrissi e do Rondon, é um time perigoso. E adivinha, mais um técnico estreando, Jaime Lozano no Pachuca. É a dança das cadeiras. O momento do Pachuca é forte, sim, mas contrasta com a temporada do Salzburg, que foi mais, digamos, discreta.
Sem títulos na Áustria, campanha fraca na Champions. Mas eles estão no Mundial, né? Estão, mas via ranking da UEFA. Muito por causa daquela limitação de times por país que abriu a vaga. Tem a conexão Red Bull com o Bragantino, né? E o destaque deles é o jovem israelense, o Glouk. Então, a dúvida é se o embalo do Pachuca supera essa experiência europeia do Salzburg, mesmo que a vaga tenha vindo pelo ranking. Exatamente. O Pachuca está num momento melhor, mas o Salzburg tem essa bagagem europeia. Vamos ver o que pesa mais. E para fechar o dia, lá pelas 22 horas, Al Ain dos Emirados Árabes contra a Juventus da Itália. Vamos desempacotar esse último jogo. Bora lá. O Al Ain surpreendeu todo mundo, né? Campeão asiático, 23-24, tirou o Al Hilal na semifinal. Eles têm o artilheiro Kodilaba, o craque Rahimi, o Kaku Romero e o Segovinha, ex-Botafogo que a gente conhece bem. Sim, um time que mostrou força na Ásia. O técnico Vladimir Vivic chegou em fevereiro, já tem um tempinho no comando. E a Juventus chega como? Olha, a Juve também veio pelo ranking. É um reflexo da fase que não é das melhores, né? Sem título italiano desde 2020. Muitas trocas de técnico. O Igor Tudor acabou de chegar no lugar do Thiago Motta. É a estreia deles nesse formato da FIFA, né? Primeira vez. Então temos um campeão continental recente, o Al Ain, que teve uma temporada seguinte meio irregular, contra uma gigante histórica, a Juventus, que está buscando se reencontrar. É um contraste interessante. A esperança da Juve talvez esteja no Locatelli, que está recuperado, e no jovem turco, o Yildiz. Ele fez muitos gols na temporada. 15 gols, sem dúvida. Para o Yildiz, é um palco gigantesco para se firmar. E para a Juve, é a chance de mostrar que, apesar da fase, a camisa ainda pesa muito. Então, para a gente amarrar tudo, o dia tem estreias de potências europeias como City e Real, mas algumas, tipo o próprio City e a Juventus, chegam bem pressionadas, né? Muito pressionadas. Aí temos campeões regionais como Pachuca e Al Ain querendo aprontar, e times que vieram pelo ranking, como Wydad e Salzburg, buscando mostrar serviço. E essa história dos técnicos estreando adiciona uma camada extra de imprevisibilidade. A dinâmica principal é essa mesmo. A pressão nos favoritos para justificar o status, o investimento, contra a chance de ouro para times de outras confederações fazerem história. E esse fator novo comando em metade dos times hoje é um tempero especial. As estrelas vão ter que aparecer logo de cara. E fica só uma reflexão final, sabe? Para a gente pensar um pouco além dos resultados de hoje. Como será que esse novo formato, bem maior, da Copa do Mundo de Clubes, vai de fato impactar as estratégias dos clubes no mundo todo? Como assim? Tô pensando em planejamento de elenco, sabe? Gestão de calendário. São muitas competições exigentes agora. Será que os clubes vão ter que se adaptar muito para dar conta? É algo para a gente observar com atenção nas próximas temporadas, além dos placares. É um excelente ponto para a gente ficar de olho. Com certeza acompanharemos tudo. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E a gente se encontra na próxima análise. Até lá!